Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e hoje eu vim aqui fazer o meu veredito da terceira temporada da série Riverdale, uma série do canal CW, que aqui no Brasil eu acho que passa na Warner, mas recentemente tem passado muito mais na Netflix. Eu não sei se teve um novo acordo aí, que eu não estou sabendo. Essa terceira temporada ela foi muito mais sombria, muito mais mística do que as temporadas anteriores, porque a gente viu aí, né, a chegada do Rei Gárgula e todas essas coisas que aconteceram, sacrifícios, corpos mutilados, um monte de coisa, aquele jogo de tabuleiro lá, o D&D, e todas essas coisas provavelmente foram reflexo da série Sabrina, né, o Mundo Sombrio de Sabrina, que é original da Netflix, mas, pra quem ainda não sabe, as duas séries fazem parte de um mesmo universo. A personagem Sabrina Spellman, ela apareceu pela primeira vez nas histórias do Art, né, da Art Comics, que são os quadrinhos que originaram a série de Riverdale. Então nos quadrinhos eles se conhecem, tem todo um universo compartilhado, apesar de serem cidades separadas. E por mais que as séries também, né, sejam de emissoras e produtoras separadas, uma é da CW e uma é da Netflix, eles têm um acordo aí muito bom e pode ser que um dia aconteça um crossover entre as duas. Não é uma coisa difícil de acontecer. Tanto que até já teve um personagem que apareceu nas duas séries, que foi o Ben. Ele apareceu em Sabrina e apareceu também em Riverdale, e foi esse primeiro crossover, além de uma série já ter citado a cidade do outro. Eu acho que em Riverdale já citaram a cidade de Sabrina, que eu acho que é Greendale, se eu não me engano, né? Então já teve essas citações, então podemos esperar futuramente um crossover por aí chegando, quem sabe. E infelizmente essa temporada também ficou marcada pela perda do ator Luke Perry, que fazia o Fred Andrews, o pai do Art na série. O ator faleceu aos 52 anos, vítima de um AVC, foi pro hospital, ficou um tempo internado, mas infelizmente não resistiu, e isso aconteceu antes do final da terceira temporada, por isso que nos últimos episódios ele não aparece. Pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa história, eu já falei um tempo atrás, fiz um vídeo específico sobre isso. Se você quiser saber, o link tá aqui no card, pode ir lá assistir depois que terminar esse vídeo aqui. E nesse vídeo também tem várias homenagens que os atores e amigos do Luke Perry fizeram pra ele depois desse acontecimento. Então vai lá assistir também e prestar essa homenagem a esse ator que deixou uma falta, mano, fez falta no finalzinho dessa temporada. E que já foi confirmado pelo Sakasa que na quarta temporada vai ter uma homenagem pra ele, né? Vai ter um episódio especial. Tudo, e pelo que eu li, eu entendi que o personagem dele também, infelizmente, vai falecer. E isso vai fazer parte da jornada de amadurecimento, de crescimento do Art na quarta temporada. Isso vai influenciar bastante nas coisas que vão acontecer com ele no próximo ano. Mas não ficou exatamente claro com essas palavras que o Fred Andrews vai morrer. Mas acredito que vai acontecer isso sim. Só que podemos esperar aí um episódio focado nessa homenagem e espero que seja uma coisa bem emocionante, porque é o mínimo que o ator merece. Mas voltando a falar um pouquinho da série, desse tom sombrio e tom diferente que teve nessa terceira temporada, eu particularmente gostei bastante. Por quê? Porque é bom a série explorar outros caminhos que dá, sabe? Que tem a ver com a série, e eu achei que ficou bem legal. Mas eu confesso que me incomodou um pouco essa temporada, porque apesar de ter esse tom sombrio e tal, eles trabalharam vários focos, sabe? Várias tramas e subtramas diferentes e separou os personagens principais. Eu não sei se vocês repararam, mas cada personagem durante essa temporada, né, o Art, o Jughead, a Verônica e a Beth, cada um cuidou de uma coisa diferente. E quando eles se reuniam, eles contavam um pro outro, tá acontecendo isso comigo. E parece que os outros três cagavam. Tava cada um mais preocupado com o seu próprio problema e não ajudava os outros. Então parecia que eram 4 séries diferentes, rolando ali no mesmo universo. Parecia que era um crossover, cada um com a sua série própria. Foi essa a sensação que eu tive. E isso é ruim, porque a gente gosta de Riverdale, a gente gosta da união. A união entre os personagens é uma das principais coisas que faz a gente se apegar a Riverdale. O Jughead interagindo com o Art, com a Verônica, com a Beth. E que, quando os 4 se separaram, não foi uma coisa tão boa, me incomodou bastante, principalmente porque ficaram 4 subtramas, ou 3 subtramas e uma trama principal, que foi a do Rei Gárgula, mas cada um cuidando da sua, desde o comecinho da temporada e até o final. Então chegou um momento que todas as tramas estavam cansativas, porque não tinha interação entre eles praticamente, né? De vez em nunca eles se encontravam e nunca resolviam, sabe? Talvez a que mais me encheu o saco foi a questão da Fazenda. Eu não aguentava mais falar dessa Fazenda, porque ela começou a ser citada na segunda temporada e continuou até o final da terceira. Ninguém falava o que era essa fazenda. Ninguém explicava direito, ninguém explicava quem que é esse Edgar, o que tá acontecendo lá, por que as pessoas ficam tão alienadas. Ninguém falava nada, eu já tava de saco cheio, não aguentava mais ouvir falar da fazenda, até que no final foi revelado, e aí sim valeu a pena, aí sim deu pra entender tudo que tava acontecendo por lá, mas foi muito cansativo essa temporada.
por causa disso, porque separaram as tramas e porque durou a temporada inteira. E aqui eu faço o meu apelo mais uma vez. Ninguém aguenta mais 22 episódios numa série, velho. É muito cansativo, não dá. Não existe uma trama boa o suficiente pra você render ela em 22 episódios, não tem como, é muita coisa. E isso tá tornando-se cada vez mais cansativo em todas as séries. Toda série que a gente tá assistindo ultimamente que tem 22 episódios, fica encheção de linguiça. Não é a mesma coisa. Uma ou outra série, talvez uma série policial, uma série médica, né, que tem casos semanais, cada semana é uma coisa diferente, talvez ainda vá pra manter esse formato, mas mesmo assim, depende. Agora uma série que tem só uma trama que tá rolando, no caso de Riverdale teve 4, mas ainda assim foram 4 que começaram no começo da temporada e terminaram no final. Então eram 4 subtramas que tiveram que durar 22 episódios e isso foi muito prejudicial nesse terceiro ano de Riverdale. E se a gente parar pra pensar, todas essas 4 subtramas, beleza, chegou no final, elas meio que se juntaram, se complementaram, uma coisa acabou, né, interagindo com a outra e teve um desfecho legal, entre aspas. Mas mesmo assim, sabe, é uma coisa que o caminho ficou cansativo. Nem sempre os fins justificam os meios, porque os meios foram muito chatos. Tanto que eu abandonei Riverdale na metade da temporada porque não tava me empolgando. Aí eu voltei agora pra poder terminar essa temporada pra poder fazer um vídeo pra vocês. E o final foi muito bom. Eu curti pra caramba. E deu um gancho para a próxima temporada que, meu Deus do céu, tô até com medo. Porém, essa caminhada até chegar a esse final que foi bom, a caminhada foi meio cansativa. Então, não sei se vale a pena eles continuarem fazendo isso, mas já tem uma entrevista aí dos produtores da série que a próxima temporada vai ser um pouco diferente. Ela vai ser mais focada de novo nos 4 personagens se reunindo pra, né, conduzir a trama principal da série, então vai ser um negócio mais unido de novo como eram nas temporadas anteriores, e isso já é uma coisa boa a ser feita, uma coisa boa a ser alterada na série. Mas agora vamos falar trama por trama. Eu vou tentar não dar spoiler aqui ainda, tá? Pode ser que eu fale uma ou outra coisa do meio da temporada ali, do começo do meio, mas do final mesmo, por enquanto eu não vou falar nada. Vamos começar com o negócio da Fazenda. Quem cuidava da Fazenda, quem cuidava da trama da Fazenda era a Beth. Por quê? Porque a mãe dela estava muito envolvida em toda essa história né, da Fazenda e tal, que tava ficando meio alucinada. A irmã dela já tava lá com os gêmeos que ela teve, filhos do Jason também. Então, tava todo mundo, mano, o que é essa fazenda? O que acontece lá? Por que as pessoas ficam tão alienadas, sabe? Tipo, meu Deus, é essa lavagem cerebral que todo mundo sofria e que alguns personagens do elenco principal e subprincipal ali estavam se juntando também à fazenda e ninguém entendia o porquê. Até as pessoas que tinham uma mentalidade mais forte, sabe? Uma personalidade mais forte, se deixavam levar pela conversa da Fazenda e ninguém estava entendendo o porquê, até que no final foi revelado e aí sim, eu compreendo. Eu acho que qualquer pessoa no lugar que estivesse passando pelo que eles passaram, quem já assistiu o final sabe do que eu tô falando, talvez tivesse deixado se levar também pela Fazenda. Só que chegou no final e, mano, era um negócio muito pior do que eu esperava, vou ser bem sincero pra vocês. Muito pior, assim, de periculosidade, sabe? De maldade, de crueldade. Não pior de ser ruim de assistir. Não, foi muito bom de assistir e ficou angustiante quando chegou no final da temporada saber de tudo que a Fazenda fazia. Só que o que salvou mesmo essa trama foi a Beth, porque a Beth, ela é sensacional. Foi angustiante, sabe? Sufocante ver ela tentando descobrir, cada vez que ela descobriu uma pista nova, ela ia investigar e não dava em nada. Aí ela descobriu uma outra pista, ia investigar e não dava em nada. E a mãe dela ficando cada vez mais louca, cada vez mais alienada, querendo se desfazer de todo o passado, fazendo um monte de coisa errada. E ela não se vendo em outra posição, a não ser pedir ajuda do próprio pai, que estava preso, que é o Black Hood. E ela teve que pedir ajuda pra ele, porque ela chegou no beco sem saída. E os outros 3 amigos dela que deveriam estar ajudando ela, estavam fazendo outras coisas. Então, sabe, foi sufocante ver ela arrumava uma pista, puta, não deu em nada. Vou essa aqui, não deu em nada também. Vou naquela ali, também não dava em nada. Ela ficou fazendo tudo isso e parecia que estava andando em círculos, porque ela não conseguia encontrar respostas para o que estava acontecendo lá. E a angústia dela tornou-se a minha angústia também enquanto eu estava assistindo. Então foi bem sufocante e a atuação dela durante essa história da Fazenda foi o que não me fez desistir de vez de Riverdale. Mas, ainda melhor do que a atuação e esse arco dela, que foi um pouquinho fraco pra mim, a melhor trama, que provavelmente foi a trama principal da série, foi a do Jughead, que é a trama ali do D&D, do jogo de tabuleiro, do RPG ali que eles jogam e tal, e tem o Rei Gárgula. Só que também o mistério do Rei Gárgula chegou um momento que começou a me encher o saco, porque não era ninguém, era todo mundo e não era ninguém. Mas aí eles fizeram várias coisas, remeteram também ao passado, que os pais deles jogaram, aí teve aquele episódio do flashback que foi sensacional, foi muito bom. Então renderam algumas coisas muito legais nessa temporada. Por isso que pra mim foi a melhor trama. Mas a descoberta da identidade do Rei Gárgula também já tava me enchendo um pouquinho o saco.
Por isso que eu falo que 22 episódios não segura nenhuma trama. Porque a ideia era boa, só que, demorou demais pra toda essa história se concluir e isso me incomodou um pouco. Porém, quando se resolveu, lá no final, só se resolve no último episódio que eles revelam quem é o Rei Gárgula, eu fiquei satisfeito, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito satisfeito com a resposta que eles deram, com toda a história envolvendo isso, e do jeito que tudo isso teve um desfecho e tal, nos últimos episódios ali, eu achei bem legal. Mas, de novo, o meio dessa trama foi bem cansativo também, mas quem tava cuidando dessa trama? O Jughead, né, gente? O Jughead, ele foi diagnosticado com lordose porque ele tá carregando a série nas costas. Ele sozinho, ele parado, já vale a pena assistir Riverdale, porque ele é foda. Eu gosto muito dele e é o eterno Ben Geller lá de Friends, ou o Zack Code, pra quem assistia a série dele, do irmão dele também. Mas ele, pra mim, é um ator muito bom, eu gosto muito de ver ele em tela. Todos os momentos que ele passa, que ele tá pensando, que ele tá se envolvendo ali na história, que ele tá resolvendo as coisas, e ele tem que liderar os serpentes também, e tem que fazer isso, e tem que cuidar da mãe dele, que tava fazendo um monte de merda no Riverdale, preocupado também com a irmã, preocupado com o pai. O Jughead, ele é o cara que mais tem que resolver problemas de uma vez só em Riverdale, e ele faz isso de um jeito muito legal. É definitivamente o personagem que eu mais gosto em Riverdale, talvez por isso que eu tenha gostado mais da trama dele. Já a terceira trama aí foi levada pelo Art, que tava ali naquela briga eterna contra o Hiram Lodge, que é o pai da Verônica, que, meu Deus, também ninguém aguenta mais essa briga eterna entre os dois. Começou uma coisa meio política, e ele chegou até a ajudar o Hiram também em alguns momentos, mas depois eles brigaram, e aí ficou contra um no outro, e aí se ameaçaram de morte. E aí nessa temporada o Art teve que fugir, ficar um tempo fora, foi atacado até por um urso. Tipo, um urso, da onde que tiraram a ideia de colocar um urso, mas enfim, fez sentido durante toda essa trama que ele tava nessa fuga, depois ele voltou bem sombrio, com sangue no olho, querendo matar o Hiram. Mas sabe, ficou tudo isso de novo durando toda a temporada, vários episódios, e chegou uma hora que eu também já não aguentava mais essa treta entre os dois. Mas ainda assim foi uma coisa legal que levou ele a descobrir uma nova paixão na vida como carreira, que é o boxe. E eu tô gostando dessa nova trama do Art também, de tentar uma carreira de lutador de boxe, todas as coisas que ele tá fazendo e tal. Eu acho que é até melhor do que o negócio da música, porque por mais que ele cante bem, é legal, mas já tem a Verônica cantando, já tem a Josie, sabe? Todo mundo já canta nessa série, pra que mais um cantor? Então, coloca outra carreira pra ele. E como boxe, eu achei legal. Só que assim, eu não consigo olhar pro Art e falar, ele tem 16 anos, 17, que é mais ou menos a idade dele na série. Não dá, sabe? Então, isso me incomoda um pouquinho o Riverdale, que eles tratam a série, né, a história toda, com eles no ensino médio, só que, mano, tá na cara que ninguém ali tem idade de ensino médio. Eu sei que isso acontece bastante. Só que, por exemplo, a Josie, eu consigo acreditar que ela tá nessa fase ainda. Porque ela já tem mais de 30 anos, pra quem não sabia. Só que o Art não dá, eu não consigo acreditar. Ele tem cara de velho, ele tem corpo de velho. Não encaixa pra mim, mas ok. É uma coisa que a gente releva pelo bem da história. Mas eu acho que fez muito mais sentido ele se dedicar mais ao boxe e tal, mas muito mais do que a música, por todos esses demônios que ele tem dentro dele, todas essas coisas que ele tem que extravasar. É muito mais fácil fazer isso na luta do que na música. Então eu tô curtindo essa nova carreira, esse novo caminho que estão dando pra esse personagem. E por último teve também a treta eterna da Verônica contra o Hiram Lodge também, só que aí é uma questão mais mafiosa, uma questão mais de dinheiro, uma questão financeira, um contra o outro, etc. E eu ouso dizer que talvez a Verônica seja a adversária mais forte que o Hiram Lodge já enfrentou na vida dele, porque ela prejudica a vida do Karen. Nossa senhora, velho. Ela é muito inteligente e ela tem os benefícios de ser filha dele. Porque ele não vai matar ela, por ser filha, e ela mora na mesma casa que ele, então ela consegue ter uns acessos ali que qualquer outro inimigo do Hiram Lodge nunca vai ter. E isso acaba ajudando ela a enfrentar o próprio pai. Só que também é uma briguinha entre eles que tá durando muito tempo, que já tá na hora de ser resolvido, tá na hora de ir pra frente toda essa história aí, porque do jeito que terminou, essa foi a única trama que terminou, mas não terminou. Chegou em um ponto ali que, ok, desfechou aqui, mas sabemos que vai continuar. Então é mais uma coisa também que o Riverdale tá prolongando demais, e eu espero que eles não deem tanto foco pra isso na próxima temporada. Mas se juntarmos tudo isso, toda essa trama, foi uma temporada boa, eu gostei. Eu achei cansativa todas essas 4 subtramas ali na metade da temporada, mas do episódio 8, do episódio 8 até o episódio 15, 16 foi meio cansativo, mas o começo e o final foram legais, então no geral acho que foi uma temporada que valeu a pena. Mais uma alternativa que eles poderiam ter feito, eles poderiam trabalhar essas 4 subtramas, mas o que eles poderiam ter feito? Põe em 5 episódios, os 5 primeiros episódios da Fazenda, e todo mundo trabalhando na Fazenda ali, e vai soltando algumas coisas da próxima subtrama. Aí quando chegar no episódio 6, 7... trabalha mais uns 4, 5 ali falando do Hiram Lodge e da Verônica. Depois mais uns 4, 5 do Art e do Hiram Lodge. E por último,
do Rei Gárgula. Enquanto isso, eles forem soltando só umas pontinhas, sabe? Não deixasse as 4 subtramas como foco principal durante a temporada inteira. Ou dividisse a série em 2 partes, né? A temporada em 2 partes. A primeira parte, foram 22 episódios, né? Do primeiro ao 11º, falasse de 2 assuntos, por exemplo, tanto o Archer quanto a Verônica enfrentando o High Lord, e na segunda parte, o Rei Gárgula e a Fazenda, que também são 2 coisas que se complementam. Teria sido mais dinâmico, mais fácil de assistir, sabe? Menos cansativo. Eu espero que eles adotem novas estratégias para a próxima temporada e, de preferência, reduzam o número de episódios também, porque vai ficar muito melhor. Eu sei que quanto mais a gente gosta da série, mais episódios a gente quer e tal, mas não vale a pena, sabe? Quando fica muito cansativo, quando eles não conseguem distribuir esses episódios, não vale a pena ter mais episódios, porque fica cansativo e a gente acaba abandonando e falando mal da série. E não é a esse ponto que eu quero que o Riverdale chegue, porque aí começa a perder audiência e acaba sendo cancelada, muitas vezes com um final bem ruim. E não é isso que eu quero pra Riverdale, porque é uma série que eu gosto e eu quero que ela continue na sua glória enquanto tiver história pra contar e que termine com um final bom. E principalmente quando ela decidir que está na hora de terminar e não quando estiver com baixa audiência, porque isso nunca dá certo. E mesmo pra quem ainda não assistiu, não chega a ser um spoiler, mas a questão da Fazenda, né, que já tá prolongando por muito tempo, é algo que resolveu, mas deu brecha pra uma nova coisa também que ainda envolve a Fazenda para a próxima temporada, mas todo mundo pode ficar tranquilo porque o Sakasa, não sei se foi o Sakasa ou se fosse os produtores que deram uma entrevista, já falaram que a Fazenda não vai ser o foco principal na próxima temporada. Vai ser algo que será resolvido nos primeiros episódios ali e todo o desfecho que teve. Então fiquem tranquilos quanto a isso, eu pelo menos fiquei bastante. Mas é isso, né? O que eu queria falar sem spoiler é isso. Se você ainda não assistiu a 3ª temporada, vai lá assistir que tá muito legal. Mas daqui pra frente eu vou falar só umas coisinhas bem rápidas com spoilers. Então se você ainda não assistiu, deixa seu like aqui. Não esquece, se inscreve aqui no canal antes de sair do vídeo. E depois que você terminar de assistir, você volta pra cá. Mas pra quem já assistiu, já terminou essa 3ª temporada, ou pra quem não terminou, mas gosta de spoiler, vamos falar dos finalzinhos ali, das coisas que aconteceram naquele final e o que a gente pode esperar para a próxima temporada, como por exemplo a chegada do Charles, que é irmão da Beth e irmão do Jughead também, que a gente descobriu aí nessa temporada. Ele apareceu ali nos últimos minutos e eu juro que eu não esperava. Foi um negócio que explodiu minha mente. Falei, meu Deus, que da hora isso! Colocaram o personagem lá, felizmente, e ele trabalha no FBI, trabalhava com a mãe dele também, né? A mãe dele, da Beth, tava lá ajudando eles o tempo todo. Eu achei isso muito foda, porque a Alice, ela merecia muito mais do que ser uma pessoa alienada que prejudicava a própria filha. Então foi legal saber que ela trabalhou com o FBI o tempo todo, que era tudo, né, uma encenação que ela tava fazendo, só que eu acho que agora ela tá correndo perigo. Ela desapareceu lá junto com o pessoal da Fazenda, só que o problema não foi nem esse, né? O problema é que ela ajudou a Cheryl a sair com o outro filho da Polly lá, e provavelmente alguém descobriu sobre isso e eu acho que ela vai estar correndo perigo nessa próxima temporada. Mas foi uma coisa muito legal de ser incluída, porém, eles pediram pra gente tomar cuidado com o Charles, porque ninguém é totalmente bonzinho, né? Pode ser que, não que ele seja mau, não que ele seja um vilão, mas pode ser que a história dele não seja tão simples e tão bonita quanto a gente acha que é só olhando pra ele do jeito que ele tá agora. Pode ser que ele tenha feito algumas coisas erradas, pode ser que o passado dele não seja tão legal assim. Então, teremos muitas coisas pra descobrir em cima desse novo personagem que chegou na série agora. Outra coisa que será trabalhada nessa próxima temporada, também na 4ª, é a descoberta que a gente teve aí no finalzinho da 3ª também, que foi quando a gente viu que a Beth, ela tem DNA, né? Tem alguns genes no DNA dela de um serial killer. E isso vai ser trabalhado também nessa próxima temporada. Como? Não sabemos, mas provavelmente vai bagunçar muito a cabeça dela, vai pensar muito nisso e talvez até seja assombrada pelo fantasma do próprio pai que ela viu sendo morto na frente dela, né? E ele era o Black Hood, ele era um serial killer, então talvez isso volte para assombrar bastante ela também e prejudique a jornada dela nessa 4ª temporada. E por último, mas não menos importante, aquela cena, mano, que a gente viu no finalzinho, que foi meio que um flash forward, né, que é uma coisa do futuro, o Art, a Verônica e a Beth em frente a uma fogueira, queimando todas as roupas deles, todos cheios de sangue, e queimando a touca do Jughead também, sendo que ele não estava lá. O que será que aconteceu, mano? Será que vai acontecer de fato alguma coisa com ele? Será que ele morreu? Eu tô com muito medo. Mas dizem que ele escolheu o papel de narrador da história justamente porque o narrador nunca morre. Mas quem garante que eles não podem trocar de narrador também? Então eu espero que não aconteça, porque como eu disse pra vocês, é meu personagem preferido, mas deu a entender. E o produtor também, nessa mesma entrevista, ele disse que não podia falar muita coisa, né? Porque senão ele ia acabar entregando a história dessa parte. Só que ele disse que é um cenário que não parece muito bom pro Jughead. Foi só o que ele falou. Isso significa que ele pode ter morrido. Mas eu acho que tá muito mais próximo dele ter matado alguém e ter fugido de repente, sei lá. Eu acho que tá mais próximo disso, mas teremos que esperar
pra ver. Bom, então é isso que eu achei de Riverdale dessa terceira temporada. Pra você que já assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa temporada. Se eu esqueci de falar alguma coisa que você gostou, que você não gostou, se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. Não esquece, deixa seu like também, compartilha esse vídeo com outras pessoas e, principalmente, se inscreve aqui clicando nessa bolinha caso você ainda não seja inscrito. E se quiser ver outros vereditos, esses últimos dias tá saindo bastante, as próximas semanas vai sair outros vereditos ainda bastante e tem uma playlist aqui desse lado pra você poder ir lá assistir. Então, cola aqui, se inscreve no canal também e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima, valeu!